Então vamos para o nosso alimento, né? O que mais importa. Você veio para comer na mesa do Senhor? Veio? Então você senta na mesa do Senhor. Abra a Bíblia Sagrada na carta aos Hebreus. E louvado seja o nome do Senhor. Carta aos Hebreus. Quantas mensagens nós pregamos nesse versículo, meu Deus, nesses quase 20 anos aí, porque aqui nós temos 14 para 15, né? Mais outro tempo de outros ministérios. Quantas mensagens eu ouvi e quantas eu preguei, e como Deus ainda tem coisas para falar nesse versículo. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Quem encontrou, diga amém? Hebreus 11, versículo 6. Ora, já começa assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Para quem não sabe, esse lhe é a Deus, viu? É impossível agradar a Deus sem fé, é impossível. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Diga amém? Galardoador, se você não sabe, é o recompensador. Então, olha, sem fé é impossível agradar a Deus vivo. E quando você busca Ele, você deve ter a certeza que Ele existe. E é Ele que vai recompensar aquele que o busca. É isso que diz essa passagem. Amém, igreja? Vamos fazer a nossa oração sobre esse versículo? Torne a sua cabeça e entre bem na sala do trono agora, com intrepidez, com ousadia, e fala mesmo com o Pai: Senhor, eu quero sair daqui transbordando da tua graça, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Senhor, fala com o teu povo essa noite. Eis-me aqui na tua presença, em nome de Jesus, pedindo a tua graça sobre meus lábios, sobre esse microfone, sobre essas caixas de som, sobre tudo que fluir aqui esta noite, que venha a tua glória, para testificar a palavra, a mensagem, dando assim um crescimento que tanto o Senhor deseja que o teu povo cresça. Crescimento na tua presença, na tua graça, em o nome de Jesus. Amém, igreja? Uma palavra tão pequenina, né? Fé, com duas letras só, F-E, F-E, fé. Uma palavra com duas letrinhas, que interfere diretamente na sua vida eterna, na nossa vida eterna. Olha só, para pensar jamais. O Senhor falava no meu coração desse jeito. Você já observou, filho? Com duas letrinhas só, a eternidade depende dessa palavra, fé. Amém, igreja? Quando nós falamos de eternidade, nós estamos falando de um futuro o qual as nossas atitudes presentes vão defini-lo como ele será. Amém, igreja? Quando nós falamos de eternidade, estamos falando de um futuro que vai ser definido pela atitude de hoje. O teu presente define o teu futuro. E esse futuro que a palavra de Deus se refere, não é um futuro mutável, ele é imutável. Quando nós saímos desse corpo, deixar esse templo, deixar essa carne, nós vamos voltar ao estado original pelo qual nós somos: espírito, alma. E aí a eternidade está definida. Ou ela é com Deus, ou ela é sem Deus. É sim, sim, ou não, não. Ou é glória, ou é inferno. Então não há meio termo. Não existe purgatório, não existe expiação, não existe nada disso. Tudo são mentiras satânicas que não são bíblicas. São coisas criadas pelo homem e o homem usado pelo diabo. Então isso não é bíblico. E tudo que é revelado após o fechamento das Escrituras, aquilo que foi revelado que se refere aos céus, é anátema, é maldito. Então nada que vos falarem fora este evangelho que eu vos ensino, diz o Senhor, que for ensinado fora isso, é anátema, é maldito. Nem que um anjo aparentemente desça do céu e fale convosco diretamente, pregando outro evangelho, seja ele anátema, maldito. É o que a Bíblia diz, a Escritura diz. Amém ou amém, igreja? Então, irmãos, não há meio termo. O que nós fizermos aqui, nesse momento aqui presente, as tuas decisões presentes vão definir tua eternidade.
E essa eternidade, ela pode ser definida num piscar de olhos, simplesmente num infarto, numa bala perdida, num momento de surpresa, pelo qual nós não sabíamos, mas no livro da vida já escrevia que era aquela data, aquele momento só da tua vida. O problema é que ninguém sabe quando será, né? E aí, para muitos serão tarde e para outros será uma glória. Porque a morte para os que estão salvos, aleluia, aleluia, sair desse estado aqui para um estado de glória, né? Repouso até o dia que se manifesta o Senhor e todos seremos despertos, né? Você crê nisso? Amém? Então, amados, inevitavelmente esse futuro virá. O presente um dia será futuro, e o futuro um dia será o presente. Você compreendeu esse mistério? O que você faz hoje vai definir teu futuro, mas no futuro inevitavelmente vai acontecer. A qualquer momento pode acontecer. Aí a pergunta que o Espírito Santo manda perguntar para a igreja, você só responde em espírito com Deus. A pergunta é: você está preparado para o seu futuro? Amém? Vamos ver então em Gálatas capítulo 6, porque Gálatas 6 deixa muito claro para a gente aquilo que nós estamos expressando já aqui, que é exatamente o que você faz hoje, o que você vai colher. Não tem como ser diferente, amados. E Gálatas 6 diz claramente no versículo de número, quem encontrou Gálatas, diga amém? Amém. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, e ali no versículo de número 7 ao 10 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Ou seja, de Deus ninguém se zomba, porque tudo que o homem semear, plantar, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, o Espírito Santo, né? Espírito com letra maiúscula, do Espírito ceifará a vida eterna. Diga glórias a Deus. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, ou seja, aos da família da fé. Amém, igreja? Então, aí os conselhos de Deus, porque de Deus ninguém se esconde. Então ele deixa muito claro: olha, ninguém vai colher aquilo que não plantou. Certamente aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então é muito importante tomar as decisões do que plantar. Se você planta amor, você colhe amor. Se você planta ódio, você colhe ódio. Se você com ferro mata, com ferro será morto. Com espada, ferro. Amém, igreja? Então, agora, como é que a pessoa vai ser espiritual, plantar no espírito, se vive na carne? Aí está o problema. E nós vivemos na carne. Igreja, nós não temos como fugir disso. Estamos envolvidos a um corpo corrupto. Ele é sujeito ao pecado. Eu erro com você, você erra comigo, nós erramos conosco, erramos com Deus. Estamos sujeitos à corrupção da carne, à vaidade, porque a carne foi sujeitada a isso. Você crê? Para Deus não matar a nossa alma, na ocasião do erro do homem, no primeiro erro lá, em Gênesis 3, na queda do homem, Deus condenou a carne à morte, não a alma, porque Ele queria resgatar a alma do homem. Diga amém? Então louva a Deus, porque nós podemos estar envolvidos a um corpo de corrupção, sim, mas a nossa alma está escondida em Deus. A partir do momento que você aceitou Jesus Cristo de todo o seu coração, com toda a sua força, e você o busca, mesmo tropeçando, caindo, levantando, porque a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, e não há quem julgue isso, porque o servo é dele, e ele vai estar em pé ou vai cair, de acordo com aquilo que ele vai aprendendo. É normal isso. Deus fala: quem é você para julgar um servo alheio? Aquele que me aceitou é meu, é meu. Ele fala, o que vai acontecer com ele é problema meu, diz o Senhor. E as pessoas ficam julgando um servo de Deus. Agora, o resultado da pessoa que busca Deus é que Deus nunca perdeu uma alma. Ele vai buscá-la, mesmo que tiver que fazer, como eu disse há pouco, fazer a pessoa ficar moída e eu voltar ao pó, para que ele não perca aquela alma. Ele fala isso, porque já mostrou isso com o filho dele, aliás, o único filho dele.
Se o filho dele quisesse sentar do lado dele, à direita dele, como vencedor, teve que deixar moer a carne. E a Bíblia Sagrada diz que Deus agradou-se ao vê-lo moído naquela cruz. Misericórdia, né? Que palavra forte. Isaías: agradou-se o Senhor de vê-lo moído naquela cruz, naquele estado. Por quê? Porque através daquele estado é que ele resgataria almas para Deus. Foi aquela morte horrível que Jesus teve da carne que deu a ele a condição de ser o que ele é ao lado do Pai e exaltado entre as nações. Então, amados, você não precisa passar por aquele processo. Tudo isso aí é evitável. Deus não quer que você tenha seu corpo moído, a sua vida moída. Mas a partir do momento que você reconhece que Ele é Senhor da tua vida, Ele não vai te perder. Então, se tiver que moer você, Ele vai moer. Vai fazer voltar ao pó, para que você aprenda que você precisa estar ligado ao corpo santo de Cristo. Amém, igreja? Então, no nome de Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 4, abra comigo lá. Eu falei agora há pouco em espírito, como é que alguém vai colher do espírito se plantou na carne? Como é que a pessoa tem a ousadia de falar que é de Deus, se não busca Deus, se não frequenta, se não congrega, se vive em inimizade, se vive em contenda, se vive causando divisão? Como é que a pessoa pode dizer que é de Deus, amados? Como é que a pessoa pode viver dizendo, estou em espírito? Se você faz uma pergunta numa igreja, quem está em espírito? Não, eu estou. Esse mesmo que grita, eu estou, ele está lá fora causando um monte de divisão, confusão, dentro da igreja, causando problemas. Como é que essa pessoa tem a coragem de enganar a si mesmo? Então nós temos que entender, amados, que aquele que plantar para a carne vai colher corrupção. O que planta o mal vai colher o mal. Não adianta. Agora aquele que planta o que o Evangelho ensina, está plantando para o Espírito de Deus e vai colher vida eterna. Amém, igreja? Mas a decisão é sua. O que você vai fazer com a tua eternidade? Eu perguntei agora pelo Espírito Santo. Você está preparado para o seu futuro? Ele vai acontecer. Quer você queira ou quer você não queira, ele vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, não importa, até essa velocidade que está passando o tempo, né? Hoje nós não vemos mais o tempo como antigamente. As horas não são mais as mesmas. Não adianta nós queremos nos enganar. O tempo não é mais o mesmo. Há algo sobrenatural acontecendo. E os dias estão abreviados. E os dias estão abreviados justamente para cumprir a palavra de Deus. Eis que abreviarei aqueles dias no final dos tempos, para que aqueles que eu escolhi sejam salvos, nem eles serão salvos de tanta iniquidade que haverá na terra. Começou a aparecer já os sinais, né, amados? Então esse é o mistério que está acontecendo. Quando eu pedi que você fosse João 4, porque o próprio Senhor Jesus diz, olha, não adianta você plantar para a carne, porque não vai agradar meu Pai. Então ninguém vai agradar a Deus sem fé. E a fé vem pelo ouvir da palavra. Amém ou amém? Não é? Então, amados, tem que estar em espírito para ouvir a palavra. Olha, amados, sentar aqui numa igreja, qualquer outro lugar, para ouvir a palavra de Deus, tem que ter muita mesmo, muita convicção daquilo que está fazendo. Porque a carne não se agrada disso. Você vai entender por quê. Mas você não está plantando para a carne, está plantando para o Espírito de Deus. Amém? E João 4, no versículo 24, diz assim claramente. Jesus disse, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Diga glórias a Deus. Então Jesus está deixando bem claro, olha, não adianta a pessoa plantar na carne que vai colher corrupção. Planta no Espírito, porque meu Pai é Espírito, não adianta. Então aquele que vive uma vida espiritual, ele tem todas as condições de agradar meu Deus, meu Pai. Amém? O grande problema, amados, é que o dominador desse mundo, que é o chamado o Deus desse século, com letra minúscula, um D com letra bem minúscula, o Deus desse século, ele é dominador desse mundo. E o que ele faz? Ele tirou, desde que o primeiro casal deu ouvido para ele, que naquela ocasião ele estava no papel da serpente, ele tirou o entendimento das pessoas. E as pessoas então não têm mais condições de ver o mundo espiritual como ele é. Veja, por favor, em 2 Coríntios, no capítulo de número 4, quem está compreendendo a mensagem, diga amém. É muito importante você entender a mensagem.
está ligado ao Espírito Santo. Porque a Bíblia Sagrada nos ensina claramente que alguém tirou o entendimento da humanidade. Deus não criou a humanidade sem entendimento, muito pelo contrário. A Bíblia diz que a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus, e que Deus falava face a face com a humanidade, com o primeiro casal. Deus falava face a face com eles, ele passeava com eles ainda no paraíso. Então Deus nunca se escondeu de ninguém. O homem foi o primeiro a se esconder de Deus quando pecou, não é mais? Então aqui nessa passagem, 2 Coríntios capítulo 4, você vai ver que se o Evangelho está encoberto, sem discernimento, se ele ainda é algo religioso para alguém, se as pessoas que acham que isso aqui é uma religião, você já virou crente? Virei. As pessoas que acham que isso aqui é uma religião, que isso aqui não é um ensinamento do Senhor, não é uma boas novas do Senhor, porque o Evangelho não é religião, amado. São boas novas vindo do reino dos céus. Amém? Então quem achar que isso aqui é religião, ele está cego. E o inimigo cegou o entendimento deles. Então eles acham isso aqui, ter essa religião, ter outra, ter esse lugar, ter outro, tanto faz. Para eles trocam de religião como troca de roupa. E não é isso que Deus quer. Deus não veio trazer religiões a esse mundo, até porque a religião foi o que crucificou o Filho de Deus. E era a religião predominante do povo de Deus. Vamos ver aqui então, 2 Coríntios capítulo 4, o que Deus fala sobre o Evangelho estar encoberto. Ele está para aqueles que se perdem. Quer ver? Versículo de número 3, capítulo 4. Mas se ainda o nosso Evangelho, que é o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, dizendo aos Coríntios nessa carta, mas ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, olha aí, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Diga amém? Prestaram bem atenção nesses dois versículos? O apóstolo Paulo está dizendo, se ainda está encoberto, se as pessoas não entenderam o Evangelho ainda, ele está encoberto, sem dar discernimento para os incrédulos, para aqueles que andam na carne, os que vivem dentro de templos e não estão ali de alma e de espírito, estão ali de corpo presente, cumprindo um roteiro, uma religião. Esses vão continuar com o Evangelho encoberto, não vão ter discernimento, porque eles estão ali plantando para a carne, estão ali agradando a homens, estão agradando a religiões, a templos, a placas, enfim. Eu creio que você está em espírito, você está entendendo que Deus é espírito e está à procura dos adoradores que adorem em espírito. Amém? Não? E é verdade. Eu convido a igreja, amado, a ir lá em Oséias. Sabe por que eu convido você a ir lá em Oséias? Lá no Velho Testamento. Porque Oséias já dizia, amado. Então você que já está vendo uma luzinha no fundo do túnel aí, você tem visto a luz na tua vida? Você tem visto Jesus na tua vida, igreja? Por menor que seja a ação, se você compreender que aquele dia que amanheceu foi Deus que permitiu, você conseguir entender isso, já é um grande passo. E eu agradecer a Deus, acordar e falar, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. A minha alma ainda se regozija em Ti, porque eu estou dentro desse templo aqui. Quer dizer, ainda sou sendo útil. O Senhor me vê em mim uma utilidade. Eu não estou aqui de passagem. Amém, igreja? Eu estou aqui por um propósito seu. Então, se a igreja conseguir compreender isso e ver essa luzinha no fim do túnel, que só faz você inspirar que Deus está em você, então prossiga, vá avante, vá ao encontro dessa luz, não fuja dela. É o que Oséias diz no capítulo de número 6 e no versículo 3, ele fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Lembra que a palavra diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse isso, Ele é a verdade. E aqui já diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva, ou seja, muito claro, muito transparente, muito certo, como a alva será a sua vinda, a sua saída, e ele a nós virá, como a chuva, como chuva serôdia, aquela chuva gostosa, né, que só molha a terra, né, para se tornar fértil. Então Deus virá com uma chuva mansa por cima de nós, chuva de bênçãos, amém? Então
Então prossigamos. Se eu estou vendo uma luzinha no fundo do túnel, olha, não é um trem vindo não, amados. Se é o trem vindo, é o trem que você vai pegar para a glória. Porque agora se a gente prega assim, as pessoas levam na brincadeira, é o trem vindo, né? Tá, as pessoas levam tudo na brincadeira. Então eu vou aproveitar a brincadeira e dizer, é um trem vindo, que vai te levar para a glória. Então, agarre essa luz. A luz está ali, ó. Você está ouvindo, o Evangelho está clareando a tua mente. Então você prossiga, porque Deus quer te revelar coisas grandes e ocultas que ainda você não sabe. Amém ou amém? Igreja, está compreendendo isso? Volta ao Evangelho de João. Por que acontece, amado? Acontece que muitos, não são poucos não, muitos fogem da luz. Começa a ouvir a palavra e ela começa a incomodar. Quem será que não se chega para a luz? Quem é que não vai ao encontro da luz, será, hein? Meu Deus, quem será que vai fugir? Quem é que foge da luz? Todo aquele que vive na carne. Por ele viver na carne, ele vive em pecado. Amém ou não amém? E essa pessoa não tem prazer em buscar as coisas santas do Senhor. Então ela não se chega para a luz. Por que ela não se chega? Porque a luz vai iluminar o que ela faz de errado. Então não é interessante. Está tão gostoso o erro, porque a pessoa não quer seguir a Jesus. Veja o que diz as Escrituras, capítulo 3 do Evangelho de João, e versículo 18. Aqui você começa a entender, amados, por que muitos não se chegam para a luz, ó. Por que muitos fogem do Senhor Jesus? Olha aqui, ó. Quem nele crê, quem crê nele não é condenado. Todos encontraram? João, capítulo 3, versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aí o versículo 19 diz: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amém? E o versículo de número 20 também vai dizer: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Olha aí, quando a pessoa está no erro, amados, quando ela não quer saber de se consertar com Deus, a palavra não lhe agrada, não há nenhum interesse em ouvir a palavra de Deus, e essa pessoa faz questão. E o que é interessante, muitas pessoas que permanecem religiosas, a alma está indo para o inferno, mas continua ainda sem buscar a Deus. É impressionante, amados. O versículo de número 21 fala: mas aquele que pratica a verdade, esse vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em quem? Em Deus. Diga glórias a Deus. É mais ou menos assim. Vai haver uma vistoria. Vai haver uma vistoria nesse lugar aqui, nesse trabalho. Vai vir um auditor fazer uma vistoria. Aquele que está fazendo coisa errada vai ficar apavorado. Ah, mas o auditor não vem, eu vou esconder tudo aqui. Ele começa a esconder tudo. E vai acabar deixando um rabinho solto. E vai ser pego um dia. Agora, aquele que está tudo certinho, ele que vem ao auditor, eu quero mais que ele venha mesmo, para ver valorizar o meu trabalho, porque eu sou honesto com o meu patrão. Amém, igreja? Se você entendeu essa parábola, Deus está dizendo claramente a você: quanto mais você busca Deus, mais é iluminada a tua vida, mais as suas obras são manifestadas. Amém? Se elas são feitas em Deus, você quer mais que elas sejam iluminadas. Amém, igreja? Glórias a Deus por isso. Está aí o motivo porque você conhece um monte de crente que foge da palavra, igual o diabo foge da cruz, esse ditado do mundo aí, né? Porque eles não querem se achegar para a luz, porque a luz vai reprovar o que eles fazem. Amém, igreja? Então vamos entender esse mistério. Ainda dentro do Evangelho de João, no capítulo 1, Deus me falou algo sobre a questão da cegueira. Porque o problema não é, sabe, aí está a questão. A pessoa que está fazendo a coisa certa, que é Deus, ela busca Deus, ela se aproxima da luz. A pessoa que está fazendo a coisa errada, ela não quer saber de Deus, ela se afasta do Senhor. Então o Senhor falava no meu coração: esse é o pior dos piores, porque cego a humanidade já está. O inimigo cegou o entendimento da humanidade, roubou o direito deles de raciocinarem. Eles perderam noção do que é espiritual, do que é físico, se limitaram só ao mundo físico. Então aquilo que eles veem, que eles sentem, que eles
que vocês tocam, que é o que vocês entendem só. Só que o mundo espiritual é mais real do que este. É a questão da cordinha, né? Pintadinha, né? Esse aqui é o mundo espiritual e a eternidade é o mundo espiritual, né? O físico é esse aqui e a espiritual é o resto. Então ele é mais real, ele é muito mais volumoso do que esse aqui. Eu não sei se alguém está entendendo, mas eu já contei isso na igreja, até mandaram no WhatsApp aí. Se você não buscou ainda, procura no YouTube. O pastor lá, eu esqueci o nome dele de novo, tentei gravar o nome dele, mas não é brasileiro, então a gente tem dificuldade. É um pastor com oriental, mesmo com os olhinhos dele é puxadinho, né? Ele mostra uma corda lá, ele mostra uma corda pintada a ponta de vermelho, e ele fala, essa corda você tem que imaginar que ela não tem fim. Esse não tem fim aqui é a eternidade. Então ele puxa a corda, ele mostra, ele puxa um tempão a corda, mas ele quer que você mentalize, ele fala, imagina que ela não tem fim. Ela dá uma volta toda ao mundo, outra volta e não para. Então ela não tem fim. Essa aqui é a vida sua na terra, a pintada em vermelho, que é a pontinha da corda. Então as pessoas não entendem que aquela pontinha vermelha, o que fizer nela ali vai definir toda a eternidade. E as pessoas dão mais valor para aquela pontinha vermelha, aquele pedacinho de vida. Não que Deus não queira que você viva bem, Ele quer que você tenha o êxito em toda a sua trajetória, quer seja na terra, quer seja na glória. Amém ou amém? Tanto é que Ele deu direitos, 100% de prosperidade para aquele que crê nele e busca nele, aqui na terra e na glória. Amém? Mas muitos só visam aquele pedacinho, e aí esses, na verdade, são cegos espirituais. E a palavra do Senhor falou claramente no meu coração, filho, o problema são esses, os que realmente, não é ser cego, o problema é outro, é os que não querem ouvir. Deus falou no meu coração. Vamos abrir a Bíblia em 1 João, capítulo 1, porque um cego, amado, diga para o mundo do teu lado, um cego pode ouvir e seguir o caminho indicado, segurando inclusive na mão de quem o indicou. Diga amém? Jesus veio mostrar o caminho? Então um cego pode ser caminhado, se ele confia naquele que veio lhe ajudar, ele vai, olha, segue por aqui, mesmo que ele não segure na mão, mas pode ir em frente, ó, eu estou cuidando de você, pode ir. Então a pessoa vai, porque confia na voz que está falando com ele. Amém ou amém? Ele pode não estar enxergando, mas a voz que fala com ele é uma voz de confiança, então ele vai. E quando não, aquela mão vem e pega ele e fala, vem comigo. Amém? Glórias a Deus. Jesus faz isso com você o tempo todo, amado. Vem comigo, filho. Pode ir, filho, pode ir, eu estou com você. Amém, querido? Então, o cego tem grande possibilidade de salvação. Diga glórias a Deus. O cego tem uma grande possibilidade de salvação, porque a luz veio ao mundo para iluminar os homens. João capítulo 1, versículo 9, diz assim: ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de quem? De Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, que é o homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Diga glórias a Deus. Então está aí, amados. Jesus veio, amados, justamente para desfazer as obras do inimigo. A Bíblia diz que o inimigo cegou o entendimento da humanidade, mas Jesus disse que veio justamente para desfazer as obras do diabo. Você crê nisso? Está na Bíblia isso aí? 1 João, capítulo número 3, versículo 8, a parte B. Se não der tempo de você ir lá, vai ouvindo, igreja, porque é pelo ouvir mesmo, né? Eu vou ter que dar uma aceleradinha aqui. Então, 1 João, capítulo de número 3. Aleluia, Jesus. E o versículo de número 8, a parte B, diz assim: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras de quem? Do diabo. Diga amém? Então você viu que o inimigo só veio nesse mundo para matar, roubar e destruir. Ele veio justamente para colocar cegueira. A primeira coisa que ele fez foi cegar a humanidade. A humanidade não tem entendimento do mundo espiritual. Mas a Bíblia diz uma grande notícia: mas Jesus veio.
veio para desfazer as obras do diabo. E a primeira coisa que Jesus faz ao pregar publicamente em Lucas, capítulo de número 4, é dizer isto, amados. Se não der tempo, vai ouvindo, amados. Vou acelerar o processo aqui. Lucas 4, versículo 18. A primeira vez que Jesus prega publicamente numa sinagoga, ele diz, abrindo o livro que estava escrito de Isaías, ele abre um dos Torá, ele pede um pergaminho, ele pede lá os pergaminhos, e ele abre justamente a parte que está escrito de Isaías, quando diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, e apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Diga glórias a Deus. Então está aí a palavra de Deus revelada, que Jesus veio justamente para isso. Eu vim para tirar a visão da cegueira espiritual, eu vim trazer o entendimento. Então ele veio inclusive para fazer aquele paralítico andar, mas não é um paralítico físico. Deus pode curar o físico, até a ciência hoje tem condições de fazer isso, amados. Mas Deus não está falando de coisas tão pequenas assim. Ele está falando da parte vermelhinha da corda, ele está falando da eternidade. Eu tenho condições de fazer você enxergar a eternidade. Se você se apegar a mim, me buscar, se aproximar mais de mim, da luz, você vai ver coisas que ninguém consegue ver. E aí você vai agir conforme o meu evangelho. Vai plantar para o Espírito e vai colher vida eterna. Diga glórias a Deus. Então, igreja, para a glória de Deus, no nome de Jesus, abre Mateus. Nós estamos tentando acelerar o processo aqui, para podermos não nos atrasar, né? Mas Jesus mesmo disse, em capítulo 11 de Mateus, olha o que ele fala, coisa tremenda, versículo de número 28, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Diga glórias a Deus. Se você não está entendendo, eu vou clarear para você em espírito. Deus está dizendo, olha, o mundo está cego, porque o inimigo cegou ele, mas eu vim para desfazer essa cegueira. Eu vim para dar entendimento no mundo espiritual. Eu vim para pôr em liberdade os que estão oprimidos, mas só aqueles que estão cansados de continuar na escravidão do mundo. Porque quando a pessoa se agrada das coisas da carne, amado, não vem para a luz, não adianta. Então não adianta, não adianta você, por exemplo, Senhor, faz com que meu marido venha para a igreja. Se ele ama o tal do vício que ele tem, ora para Deus libertar do vício primeiro. Põe as coisas no devido lugar. Senhor, cura ele desse mal. Porque não adianta ele vir para a igreja dessa forma que ele está. Então primeiro você vai trabalhando, porque ele não está cansado ainda. Aí se você continua orando pelo teu marido, pelo teu filho, ele continua no vício, ele continua no erro. Você ora, você clama a Deus, você bate a porta do juiz, o juiz fala assim, hoje eu vou atender essa oração. Ele chama o anjo e fala, vai lá, toca naquele lá, toca no filho daquela lá, toca no marido daquela lá, vai lá, toca nele lá, tira aquele mal dele lá, manda aquele mal embora. Mas ele não quer, ele insiste, ele quer ficar perto, ele quer ficar perto das trevas. O anjo fala, então tá o seguinte, o que vai doer nele para ele buscar a luz? Vai doer se ele é pegado em tal coisa, então tira dele, vai lá e tira dele. Aí começa, por que algumas pessoas desesperadas, vai buscar Jesus no ar, porque Deus quer salvar aquela alma. Então não adianta, amados. Se você não entendeu esse mistério, então você vai entender um dia. Deus, ele quer salvar as almas, quer levar você para a eternidade. O diabo quer que você viva a vida terrena, porque você vivendo a vida terrena carnal, você não vai para a glória, e é a vitória dele, porque ele está condenado, ele sabe qual é o final dele. O que ele quer mais é que muitos vão com ele para a eternidade perdido, mas você não foi feito para ir para o inferno. As almas humanas não foram feitas para ir para o inferno. Ou seja, a Bíblia diz que o abismo eterno não foi criado para seres humanos, mas infelizmente, porque não querem, porque não se cansaram de servir a Satanás, vão continuar servindo, porque amaram mais as trevas do que a luz.
e não se achegam para a luz. A igreja está compreendendo agora o mistério? Então não adianta, amados. Você às vezes se desgasta com esse, com aquele. Amados, eu não vou dar exemplo de casos aqui, porque nem daria tempo. Mas as pessoas às vezes julgam o pastor. O senhor abandonou aquela alma? Não, não abandonei, amados. Eu simplesmente tenho muitas outras coisas para fazer. Aquela pessoa não quer Deus. É só isso. É isso que as pessoas têm que entender. Mas o que acontece? O senhor, eu não estou abandonando ninguém. A pessoa não quer Deus, ela quer as coisas de Deus. Tem muitas pessoas que querem as coisas de Deus, mas não querem a Deus. Você está compreendendo? Então nós vamos até um ponto. Até quando você vai e vê que a pessoa está te usando, tomando o teu tempo que é precioso para buscar as outras almas, você fala, Senhor, até quando? O Senhor fala, você que está insistindo. Vira as costas e bate o pau, até o pó das botas. É a minha palavra. Se você chega num lugar, planta, se você leva a minha mensagem e ela não é aceita, você vira as costas, tira até o pó das botas, porque é amaldiçoado, até o pó das suas botas é amaldiçoado naquele lugar. Olha só, amados. Então nós temos que entender, amados. Há muitas pessoas que estão buscando a Deus, porque querem as coisas de Deus, mas não querem a Deus. É uma diferença grande, não querem, porque eles amam mais as trevas do que a luz. Você está compreendendo agora? Por que você vê um monte de crente sofrendo aí? Entendeu, igreja? Você ainda bem que não é crente, né, amado? Quantos aqui são crentes? Não meia as mãos, por favor. Quantos são cristãos? Diga glórias a Deus. Aleluia, Jesus. É que se você levantar a mão, vai mostrar que você não está ligado na palavra, né? Mas eu sei que você está ligado. Em nome de Jesus. Crente até o diabo é, né, amados? Em nome de Jesus. Então, creio no que Deus está mandando dizer essa noite, amados. O problema não é ser cego, porque o cego tem uma grande possibilidade de ser salvo, porque ele vai ser encaminhado para a salvação, e Deus pode fazê-lo enxergar. Amém? Amém? Agora o problema não é ser cego, o problema é não querer ouvir a palavra de Deus. Aí está o problema. Abra a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 3. Porque o Espírito Santo falava no meu coração. Sabe a quem não ouve minha palavra, filho? Aqueles que amam o pecado, os que querem permanecer no pecado. Então eles não se esforçam, não se dispõem. Agora aqueles que me amam, eles querem abandonar o pecado, eles querem me seguir. Então eles se esforçam, mesmo que a minha palavra atinja o alvo, que é para atingir mesmo, eles continuam ouvindo, porque eles querem ser libertos. Amém, igreja? Agora a palavra de Deus diz claramente aqui que a salvação é um processo. A salvação não é mágica, amados. Você crê nisso? Deus não pega, não é aquele mágico com boné de mágico, bate a cordinha e fala, está salvo, Edson. A salvação é um processo, amados. E a Bíblia diz que é de glória em glória. É de glória em glória. Você vai ser transformado. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com a cara descoberta, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, olha só, a luz começa a refletir, amém, igreja? Você começa a buscar a luz vai para dentro de você, você abre a porta, a luz entra em você, habita em você, começa a refletir como um espelho a luz da glória de Deus. Então, olha, veja de novo. Salvação não é uma mágica, é um processo de transformação. Então veja o que diz as Escrituras. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Diga glórias a Deus. Então o Espírito Santo falava no meu coração, filho, fala para eles que a salvação é um processo. Muitos deles vão estar em pecado ainda, vão estar tropeçando, caindo, se machucando, levantando, mas não se preocupe, porque a salvação é de glória em glória, é de que você cai e levanta da glória a Deus, você deu glórias a Deus, continua caminhando, vai para a luz, tropeça de novo, o inimigo pôs um obstáculo, caiu, levanta de novo, Senhor, pega na mão do Senhor, clama a Deus, você levanta, glórias a Deus, e aí vai ao encontro da glória de Deus na eternidade. A salvação é um processo. Aí o Espírito Santo falou assim, eu vou te revelar algo hoje, que eu não falei ainda,
no seu ministério. Eu falei, amém, Senhor, eis-me aqui. Fechei só os olhos e falei, fala, Senhor. A perdição eterna também é um processo do diabo. Eu falei, meu Deus, porque a carne já está perdida, ela vai voltar para o pó. O corpo que você vai ganhar é um novo corpo. Agora, o que o diabo quer fazer é um processo de matar a tua alma. Então, o Espírito Santo falou no meu coração, também é um processo que ele trabalha sagazmente, astutamente. Assim como a salvação é de glória em glória, o diabo trabalha também um processo de queda em queda. E uma queda atrai a outra, um abismo atrai outro, e aí a perdição chega a qualquer momento. Aí o Senhor falou no meu coração, desse jeitinho. A primeira coisa que o inimigo fez nesse processo foi tirar o entendimento, cegar as pessoas. Elas são cegas. Eu posso dar visão de novo do mundo espiritual, se quiserem. Eu estou à porta, eu bato. Quem quiser abrir, eu entro e ali eu explico tudo. Amém? E faço as pessoas verem. Mas se endurecer o coração, fechar a porta, aí que está o problema. Aí que está o problema. Falei da segunda etapa sem perceber. E o Espírito Santo falou, aí está o detalhe. O primeiro processo do inimigo para a perdição eterna é cegar. Isso ele já fez com o primeiro casal. Todos que nascem do primeiro casal, e toda a humanidade vem do primeiro casal, nasce cego. Agora, o outro passo é matar a alma. E ele faz isso endurecendo o coração das pessoas a não buscarem a Deus. Então vamos, por favor, em João capítulo 12, para nós concluirmos essa mensagem. Evangelho de João, capítulo número 12. O processo da perdição é, primeiro, cegar. Então a humanidade já está cega. Nós vimos claramente, o Deus desse século cegou o entendimento. Amém, igreja? Vimos claramente há pouco isso aí. Agora João 12, versículo de número 40, diz assim: cegou-lhes os olhos e endureceram-lhes o coração. Olha aí a segunda etapa. A primeira etapa era cegar os olhos, ele fez isso. Agora o processo segundo é endurecer o coração, a fim de que não vejam com os olhos e não compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Olha aí. Então a segunda fase e última do processo da alma perdida é, a primeira é cega. A pessoa cega, não consegue ver a Deus, foge da luz. Agora a segunda é endurecer o coração para Deus. E quando o diabo conseguir fazer isso, a alma já está na mão dele, prontinha para ser entregue e derrotada. Então a conclusão dessa noite é, resumindo a pregação, é a mensagem que Deus dá como alerta em Hebreus. Abra lá, por favor. Porque o tema dessa noite é justamente esse. O problema não é ser cego, mas sim não querer ouvir. Olha aí a mensagem. O problema não é ser cego, porque isso tem solução. Amém, amém? Eu vim para dar vista aos cegos, mas eu sou manso, eu sou humilde, eu bato. Aquele que está cansado de servir ao diabo, abrir a porta, eu vou entrar. Aí vai ser tremendo. Aí acabou o reinado de Satanás. Mas muitos não abrem a porta para mim. Eu insisto, bater, não abrem a porta. Eu sou manso, eu sou humilde, eu não vou entrar com violência no coração de ninguém, diz o Espírito Santo. Então o segundo passo, se a pessoa insiste em não abrir a porta, é porque o inimigo já está conseguindo concretizar o plano final de perdição daquela alma, que é endurecer o coração da pessoa. Então vai aqui um conselho de Deus. Eu peço que você se coloque em pé, para nós entendermos a mensagem e o conselho final de Deus. Capítulo 3 de Hebreus, e versículo 14 diz assim, todos encontraram? Hebreus capítulo 3 e versículo 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança, até quando? Até quando, igreja? Até o fim. Então veja bem, vou repetir. Portanto, nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. E o versículo 15 vai encerrar e vai te dar discernimento.
Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endereçais o vosso coração, como foi na provocação. Amém? Então está aí. Aqueles que provocaram a Deus endurecer o coração lá no deserto, não entraram na terra prometida. E assim Deus diz, eu jurei que eles não entrariam e não entraram. E assim o Senhor diz claramente, aquele que endurece o coração para o meu evangelho, aquele que insiste em não ouvir a minha palavra, aquele que não abre a porta e deixa que o inimigo endureça o coração, não me resta nada mais a não ser entregá-lo ao inimigo, ao adversário. E Deus não quer perder a alma, irmãos. Por isso, é esse o tema da noite. O problema não é ser cego, mas sim não querer ouvir. Que Deus coloque no seu coração um desejo ardente de ouvir a palavra de Deus. Que Deus entre com providência para que nunca o inimigo endureça o teu coração. E se você quer que Deus domine o teu ser, para que o inimigo não endureça o teu coração, alguém tem que estar vigilante no teu coração. Então abra a porta do teu coração para que o Senhor entre e o inimigo não vai poder tomar o lugar que é do Senhor. Amém, igreja? Agora, se o lugar estiver vazio, o inimigo já está lá dentro, porque ainda desde que o homem foi formado, ele já está lá dentro. Se o inimigo ver que aquele trono está vazio, que é o coração da pessoa, ele vai tomar lugar ali. Essa é a última apostasia, inclusive. Ele se assentar no trono de Deus, que é o coração dos homens. Misericórdia. Essa sala está fechada, amado. A sala do coração está fechada. A porta, você tem a chave. Você vai abrir para quem você quiser. Deus está batendo a porta. A chave está com você. Abra para Deus. Não abra para o inimigo, não. Porque se o inimigo entrar, ele vai endurecer o coração e você nunca mais vai querer se chegar para a luz. Misericórdia. Eis aí a revelação da tua palavra. E eu creio, Senhor, que tua igreja entendeu essa noite, que é uma luta. Primeiro começa com a nossa carne. Quando a carne não desejar vir para ouvir a tua palavra, aí é que eu devo ouvir. Quanto mais eu ouço, mais eu mato a carne, Senhor. É para a glória do teu nome que é preciso que nós diminuímos, a nossa carne diminua e o Senhor cresça em nós, Senhor. Entra com providência, Senhor, sobre os ouvintes da tua palavra essa noite. Toque em cada coração que abriu a porta essa noite para o Senhor. Deus, muda a história deste povo, Senhor. Torna verdadeiramente esse povo um povo que te adora em espírito e em verdade, como o Senhor revelou desde a fundação desse ministério. É para a tua exclusiva glória que eu abençoo a todo ouvinte que ouviu com o coração aberto esta palavra, hoje pregada pelo Espírito de Deus, usando esse lugar em nome de Jesus. Aquele que ouviu a palavra e toma posse dela, diga amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. A glória pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Agora você está abençoado. Receba a tua bênção, a tua vitória. Você que ouviu a palavra, toma posse da tua vitória. Saia daqui, mas convicto que Deus falou ao teu coração, cheio da graça de Deus essa noite. E no próximo encontro que houver, quer seja você membro desta igreja ou não seja, quando o inimigo tentar roubar o direito que você tem de se alimentar, de se assentar à mesa com o Senhor, porque quando você ouve a palavra, você está sentado à mesa com o Senhor. Se o inimigo ele vai tentar roubar isso de você, você está fortalecido para não permitir isso, porque o teu coração está ligado. Nossos amados diáconos vão até vocês. Eu vou falar com aqueles que nos encontrarem na internet. Você que nos encontrou na internet, no blog da igreja, e sentiu o desejo de fazer essa campanha, era uma campanha muito fácil, objetiva. Você deve ter visto a minha explicação aqui. E aqui é fácil, os que estão aqui peguem a folha e preenchem. E vem a semana, 7 semanas para ouvir a palavra. E você que está do outro lado, pode estar do outro lado do mundo, né? A internet dá esse acesso ao mundo inteiro. Então você também tem como participar dessa campanha. Basta Deus testificar no teu coração. Entre em contato comigo no e-mail que está passando agora aí, que é meu e-mail particular. Eu vou enviar no anexo uma folha dessa para você. Você vai imprimi-la em quantas vias você quiser, para fazer quantas campanhas você quiser. Porque assim como na igreja, você também não pode pegar uma folha e preencher 2, 3 causas, ou sua ou de terceiros, porque você terá que responder uma pergunta sobre cada causa. Então é uma folha para cada causa.
Então você imprime quantas você quiser. Mas para isso, entre em contato comigo no meu e-mail e eu faço questão de te responder e mandar para você no anexo esta folha em nome de Jesus. E você não precisa estar de corpo presente. Pode estar passando por aqui, abrindo a internet semanalmente, 7 semanas, ouvindo a palavra e cumprindo o propósito de Deus na tua vida nessa campanha. Amém? Quem é que pegou a folha e quer começar a campanha hoje, não precisa preencher agora, lógico, não dá nem tempo. Você vai apresentá-la em oração. Depois você preenche em casa, lembrando que é uma folha para cada causa. Se for mais de uma causa, é mais de uma folha. Só os que pegaram a folha e que creem que Deus pode trabalhar através da sua fé, você fica em pé com a folha sua na mão, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua causa. Aleluia, Jesus. Os que estão em pé agora é porque pegaram uma folha e querem começar uma campanha, né? E os demais que não fizeram isso, interceda pelos irmãos que pegaram a folha, vamos interceder por eles. Agora você vai entrar na presença de Deus, igreja, você que está com a folha, vai falar com Deus por que você pegou essa campanha. E Deus está agora dando ordem aos anjos que anotem no livro da sua vida a sua fé, a sua convicção de que Deus pode agir nessa causa. Deus, aí estão os seus filhos, que estão iniciando uma campanha. Eles vão agora apresentar ao Senhor, como já estão apresentando, através desta oração, os motivos pelos quais pegaram esta campanha. Talvez seja uma causa, 2, 3, mas eles estão nesse momento diante da tua presença. E eu uno a minha fé com a deles para declarar no nome de Jesus que a fé deles não será frustrada. O Senhor glorificará ao nome de Jesus através dessa campanha, porque é pela fé que eles estão pegando, Senhor. Registra, Senhor, cada pedido, cada clamor, cada súplica que está sendo feita nesse momento. Dá ordem a teus anjos para colher essas orações e que elas fiquem registradas na tua glória, como houve fé nesse lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero orar com eles agora e declarar a vitória deles, para que o mundo espiritual reconheça que esta causa está nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Deu tempo de você falar com Deus? Se não deu tempo, você vai preencher em casa, vai falar com Deus em casa, bem tranquilo, né, na oração. Preenche e já traga preenchido na próxima semana. E traga e ore pela campanha de 7 semanas, tá bom? Então agora vamos unir nossa fé e a nossa oração. Você falou com Deus individualmente, agora fale coletivamente com o Senhor, repetindo essas palavras. Diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eis-me aqui, apresentei a minha causa, e agora, publicamente, eu expresso a minha fé, porque eu declaro que eu sei a quem entreguei e de quem obterei a vitória, pois tudo provém de ti, Senhor. É para a tua glória que eu faço essa declaração pública, e declaro que darei testemunho, porque eu tenho certeza que obterei a minha vitória em o nome de Jesus. Amém? Está selado, eu concordo com a sua oração, e eu vou declarar para a glória de Deus que eu verei o teu testemunho glorificando o Senhor nesse lugar, em o nome de Jesus. Amém? Então você leva para a tua casa, preenche e venha 7 semanas honrando a tua fé em nome de Jesus. Os que estão do 2º ao 7º dia, coloque-se em pé, que eu quero orar por tua campanha em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aí estão, Senhor, os teus filhos que estão do 2º ao 7º dia. Na internet também, quem estiver, coloque-se em pé e fale com Deus agora nesta oração. Eis aí teu povo, Senhor, que fará a oração coletiva, continuando a declarar a tua glória, porque eles estão em meio da campanha. Talvez haja alguém que está encerrando ela, Senhor, mas convicto eles estão de que tudo está no seu governo, em nome de Jesus. Para a tua glória, receba, Senhor, esta oração, e quem seja envergonhado sejam as trevas, nunca teus filhos, Senhor, porque a ti eles entregam e de ti eles esperam, confiante, em nome de Jesus Cristo. Faça a seguinte oração em nome de Jesus. Diga: Senhor Deus, mais uma vez, estou em tua presença para te glorificar nesta oração, declarando publicamente que eu sou vitorioso através dessa campanha. Eu darei testemunho, sim, como eu disse no primeiro dia, porque eu sei a quem entreguei e de quem obterei a vitória. Quem será envergonhado, quem será derrotado e humilhado serão todos os inimigos que se levantaram ou que se levantam contra esta causa, porque ela está nas tuas mãos, e é das tuas mãos que eu recebo a vitória, em nome de Jesus. Amém?
Eu concordo com a tua vitória, e se você concorda também, dê a Jesus uma linda salva de palmas, glorificando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Porque o Senhor é bom. Pode se assentar, igreja. Aqueles que terminaram a campanha, coloque no vaso de oração. Nós vamos continuar intercedendo por sua oração, por sua campanha, em nome do Senhor Jesus.